Vamos para mais uma revisão do dia. Vamos começar pelo mini índice. Hoje é 8 de maio de 2024. Aqui no mini índice, em primeiro momento, nós temos o preço abrindo em gap de baixa, confirmando esse contexto, dando continuidade a esse contexto do dia anterior, que era essa bandeirinha de baixa. A continuidade, a gente tem posteriormente a perda da mínima no dia anterior. A gente pode fazer uma leitura aqui de um possível pivôzinho de baixa, né? A gente tem um terceiro alvo dele aqui mais abaixo. Apesar disso, a gente tem um preço aqui perdendo importantes suportes, que era esse sólido suporte feito aqui em 3 dias. Perde ele sem continuidade. Nessa perda, nessa movimentação vendedora, eu não vi nenhuma oportunidade na ponta vendedora, porque o preço se encontrava afastado de suas médias Evil Up e também, e dado o gap, a abertura do gap de baixa, deixou um contexto muito sobrevendido para uma possível tomada de decisão. Apesar disso, nós temos a continuidade. Na sequência, nós temos o preço aqui de forma esticada, sem demonstrar ímpeto comprador, onde entra forte pressão de compra. Em primeiro momento, a gente visa isso como uma possível correção, porém, foi muito agressiva essa entrada de pressão de compra, essa correção. Rompe todas as suas médias, rompe inclusive a sua máxima do dia, aqui nessa região. A continuidade após o rompimento da máxima do dia. Nós temos um breve pullback aqui, pós o rompimento, mas dado o contexto esticado, eu não vejo nenhuma oportunidade. Na sequência, entra o processo corretivo, região de médias móveis 20 e, na verdade, só 20, né, porque a 9 já havia sido rompida. Serve de suporte dinâmico, onde também tínhamos, era região de troca de polaridade, essa região de máxima do dia aqui. Serve de suporte dinâmico. Na sequência, nós temos um gatilho de compra aqui nessa região, nesse candle, fazendo essa leitura de pressão compradora, mais pullback nessa região. A continuidade, rompe máxima do dia, mas nós temos uma forte divergência com o estocástico, mais uma falha de topo aqui nessa região. Após isso, a gente tem o preço deixando uma correção mais profunda, uma correçãozinha mais complexa aqui nessa região, onde há o rompimento das médias, incluindo 50, só que não se sustenta abaixo das 50. De fato, um processo corretivo. Confirma essa pequena estrutura de bandeira que a gente pode fazer essa leitura. Na sequência, nós temos um pullbackzinho pré-rompimento de máxima do dia, ancorado pela 9. Veja um viável gatilho aqui, ou até mesmo uma superação dessa região na formação dessa barra. Pega a nossa compra, o stop estava embaixo, não é pego nosso stop. 50 serve de suporte dinâmico novamente, onde nós temos novo pullback em cima das médias aqui, deixando um possível novo gatilho de compra. Seguido, a gente podia continuar trabalhando o espelhamento dessa perna de baixa. Daqui a região do primeiro alvo, segundo alvo aqui nessa região, onde o preço vem buscar a região de terceiro alvo no fim do dia, deixando uma movimentação bem direcional. Nós temos aqui um canal de alta também desenvolvido. Bom, então a gente teve um dia aí comprador, com oportunidades apenas na ponta compradora e oportunidades que pagaram, nenhum pegou nosso stop, e basicamente foi isso o mini índice. Já aqui no mini dólar, nós temos um contexto um pouco mais complexo, onde nós temos aí o preço abrindo praticamente sem gap, só que logo no primeiro período do dia, nos primeiros períodos do dia, nós temos a entrada de forte pressão de compra aqui nessa região. Com continuidade, a gente podia trabalhar o espelhamento dessa perna de baixa, desse movimento de baixa, na verdade. Nós temos o preço cravando na região do primeiro alvo desse espelhamento. Chegando nessa região, nós temos uma falha de topo aqui nessa regiãozinha com divergência. Vale lembrar que o preço chega nessa região totalmente esticado. Na sequência, nós temos o preço deixando um pullback na 9 e na sequência registrando a falha de topo. Nós temos talvez um gatilho de venda aqui nessa região, só que seria um gatilho um pouco agressivo, dado a pressão, o momento comprador.
Mas, apesar disso, a gente tem continuidade. Em primeiro momento, a gente visa com uma possível correção, talvez dessa perna de alta aqui, ou do dia, né? Porque a gente pode trabalhar a do dia também. Médias curtas são rompidas, incluindo a VWAP. Entra a pressão de venda, o preço quase devolve toda a alta do dia. Nós temos a mínima do dia aqui, aí faltou aí 3 pontinhos para devolver toda a alta do dia, e foi uma queda totalmente em linha reta. Essa movimentação, essas voltas em V, deixa, em minha visão, um pouco complexo o cenário dos preços. A gente fica mais receoso de tomar alguma tomada de decisão, dado essa ampla volatilidade. Na sequência, nós temos o preço deixando um pullback na região das médias já descendentes, só que exceto a 50, né? Só que um cenário bem complexo. Nós temos aqui o preço segurando bem nessa região de suporte, posteriormente deixando de fato a defesa compradora nessa região de suporte, porque a gente teve 2 testes aqui na região das médias que não houve o rompimento. Na sequência nós temos as médias curtas rompidas, na sequência 50 e na sequência VWAP. Em todo esse contexto eu não vi nenhuma oportunidade de compra, talvez uma oportunidade de compra aqui, porque o preço já se livrou de todas essas possíveis barreiras que são essas médias, mas aqui sim, foi um gatilho que o próprio candle mesmo deixa uma sombra superior, então assim, já não demonstra ímpeto, e também a gente estava próximo a 61.8 dessa perna de baixa. Nós temos 61.8 aqui, que é essa linha vermelha. Essa região serve de barreira para os preços. Nós temos aí defesa vendedora, nós temos aqui 2 candles relevantes de defesa vendedora, só que mais abaixo nós tínhamos as médias curtas ascendentes, então sim, fica um pouco difícil alguma tomada de decisão para quem é mais conservador. Apesar disso, a gente tem o rompimento dessas médias. Na sequência nós temos o rompimento dessa extremidade do canal aqui, onde o preço fica por isso mesmo. Na sequência nós temos um pullbackzinho aqui nessa região de canal rompido, né? Mas no mini dólar, em minha visão, talvez uma venda aqui, só que bem arriscada. Foi um dia de pouquíssimos gatilhos dentro da minha leitura operacional. E basicamente foi isso.